E aí, tudo bem? Como vão? Hoje nós vamos falar sobre o NES, ou Nintendo Entertainment System. Para tal, conto hoje com a ajuda de um colega, o professor Fábio Toledo, especialista no assunto. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ver duas versões mini, uma versão um tanto quanto paralela, tanto que se chama apenas de Entertainment System, mas os jogos funcionam de maneira razoavelmente normal, e o oficial, o mini oficial da própria Nintendo. Vamos ver vantagens, desvantagens, o que vale a pena comprar e o que não. E vamos nessa! Está no ar mais um Projetos, Jogos e Temperos. Bom, o Marvin pediu para eu falar um pouco sobre os Nintendos, né? E o Nintendo Entertainment System, ou NES, é o primeiro videogame da Nintendo que foi lançado nos Estados Unidos, né? E ele vem logo depois de uma crise nos Estados Unidos no mercado de games por causa da Atari. Então, essa daqui é uma fita japonesa e ela é bem diferente da fita americana. E o próprio videogame também, em vez de ser um videogame onde você coloca a fita por cima, você coloca a fita deitada como se fosse um videocassete. Tudo isso para que a imagem do aparelho não fosse associada com o videogame, mas sim como um computador, um sistema de entretenimento, alguma coisa que é quase que mais um eletrodoméstico na sua casa, não um videogame. E ele fez muito sucesso, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Inclusive teve várias outras versões. E hoje você pode jogar com uma versão mini, com uma qualidade de imagem excepcional, muito diferente da que você conseguia com esse aparelho. Hoje, para você conseguir com esse aparelho a mesma qualidade que esse, você tem que investir em várias modificações para fazer com que o sinal de vídeo seja o mais puro possível. Como o Fábio disse, as versões do NES eram muito diferentes. Enquanto a versão da Europa e dos Estados Unidos eram retangulares e lembraram videocassete, a versão japonesa, chamada de Famicom Family Computer, até havia teclado e BASIC para programação. O equipamento costumava apresentar erros volta e meia, e uma ação comum era assoprar o cartucho para tirar a sujeira, como é ensinado aos jovens desse vídeo de teste de equipamento, que, aliás, concluiu que algo assim nunca faria sucesso hoje em dia. Vamos dar uma olhada nos dois aparelhos mini. De fora e à primeira vista parecem ser até da mesma fábrica. As medidas são idênticas, plástico e peso são parecidos. Vendo as caixas primeiro, podemos observar que tem bastante ilustração na caixa do NES Mini, enquanto a outra, do paralelo, basicamente exibe caracteres chineses e o número 500. E essa informação se repete aos lados também. No fundo da caixa, no caso do Mini NES, algumas imagens dos 30 jogos, e no caso do paralelo, simplesmente a caixa branca. Vamos agora abrir cada caixa de maneira individual, começando pelo paralelo. Então aqui a gente tem dois controles, uma fonte, o aparelho em si, um pôster, o manual de instruções e um cabo componente para ligar o aparelho na TV. Como já dito, o aparelho paralelo não exibe o nome Nintendo, tem dois botões, que nem o original, e tem essas entradas aqui para os controles, que não são muito padrão. A parte de trás tem a entrada de energia e também a saída do sinal de vídeo. Os controles muito parecidos com os controles originais, porém um pouco mais leve e também sem o nome Nintendo por razões óbvias. Esse é o plug do controle. A fonte é assim, bastante padrão. E os plugs do cabo de vídeo têm essa forma, são bastante frágeis.
tanto que ali já está torto. O cabo tem um bom comprimento, normalmente sem problemas de ligar o aparelho na TV. O pequeno pôster, o dó do neném chorando ali. E na parte de trás do pôster tem a lista de jogos. Dá para ver que não tem nada ordenado, é basicamente uma mistura bastante caótica de jogos para o Nintendo Entertainment System. E o manual reserva algumas possibilidades de risada, como quase sempre nesses casos, certo? Por exemplo, avisa a gente de não fazer papel de Transformer. Agora referente ao NES Classic Edition. Primeiro a caixa é menor, né, como vocês viram. Aí dentro temos um pôster, um folheto de instruções, termos de garantia, uma fonte com cabo separado, um cabo HDMI, um único joypad, o aparelho em si. E é isso. Existe a possibilidade de comprar mais um joypad, obviamente, mas isso implica em um custo até razoável adicional. O aparelho exibe o nome Nintendo. Ele tem 2 botões um pouco mais duros do que no sistema paralelo e 2 entradas para controlador também de uma forma diferente do sistema paralelo, com mais cara de durabilidade. Na parte de trás, a entrada do cabo de energia e também a saída HDMI. O controle é um pouco mais duro do que no sistema paralelo, no meu ponto de vista, mas funciona perfeitamente. Esse é o plug do controle. Essa é a fonte de alimentação com o nome Nintendo também. E até o plug HDMI exibe o nome Nintendo. As instruções de instalação, dessa vez sem piadinhas e em vários idiomas. E o pôster, que eu pessoalmente achei feio, mas é questão de gosto. Bom, esse videogame foi lançado no Japão em 83 e nos Estados Unidos em 85. Eu nasci em 86, então foi antes de eu nascer. Então eu não peguei muito bem a época dele. Eu já comecei a jogar videogame no Super Nintendo. Só que me interessei pela origem da Nintendo e dos jogos, porque muitos dos jogos que eram clássicos na minha época nasceram nesse aqui. Então, muito mais tarde consegui esse aparelho, consegui vários jogos. E por incrível que pareça, por mais simples que os jogos sejam, qualidade visual é bem precária, né? Ele tem um processador super lento, ele tem poucas capacidades de processamento visual. Os jogos ainda são muito divertidos. Então, jogos que fizeram muito sucesso neles, como Mega Man, Castlevania, Kirby nasceu no NES. Eles ainda são jogos que envelheceram super bem e que ainda hoje divertem muito. Então, se você tiver a oportunidade de ter um Classic, que já tem uma coletânea dos melhores jogos da plataforma, vale muito a pena revisitar esses jogos. Vamos justamente fazer isso agora. Comparar jogos que se encontram nos 2 equipamentos mini. Não é muito fácil de achar, por incrível que pareça, mas vamos lá, vem uma pequena lista. Mas antes, uma olhada bem rápida nos menus. Aqui no sistema paralelo, a gente procura basicamente através de um número que não dá para mudar, não dá para ordenar essa lista, fica um tanto quanto difícil de achar algumas coisas. E do NES Classic Edition, gráfico, com som, com possibilidades de configuração, bem mais desenvolvido, obviamente. Os jogos a gente vai mostrar sempre primeiro no sistema paralelo, depois no NES Mini. Aqui um jogo bastante conhecido, né, um shoot 'em up, chamado Galaga.
Aqui no paralelo a gente já está vendo que tem uma certa bagunça de cores. Também as coisas não estão muito nítidas, principalmente a explosão também. Mas enfim, a jogabilidade é até boa. Agora no NES Mini, a mesma coisa. E a gente vê, tá bem mais nítido. E também com relação ao som, tá melhor, não tem aquele ruído base. Esse ruído consegui identificar no caso do sistema paralelo. E aqui, bem óbvia a diferença entre as explosões, certo? Bem mais nítido. Donkey Kong, um outro clássico. Bom, aqui nós vamos ver já diferenças entre as telas iniciais. Achei mais fácil a utilização do joypad do sistema paralelo, com um tempo de reação melhor, curiosamente, mas pode ser só minha impressão também. E aqui a diferença, né? As últimas duas linhas não tinha no sistema paralelo. E com relação à nitidez, obviamente, a diferença é bem grande. Dr. Mario, uma espécie de Tetris, primeiro no sistema paralelo. E agora no NES Mini. Nitidez, obviamente, é outra coisa, de fato. No NES Mini, isso em todos os jogos. Bom, aqui, com relação a Mario Bros, a primeira tela inicial está bem diferente, né? Depois, essa tela borrada, né, é realmente algo que incomoda no sistema paralelo. Double Dragon 2. Aí falta uma escrita japonesa que já vamos ver no NES Mini. Um jogo de bate em tudo, estilo Street of Rage. Aqui está a escrita que estava faltando. E a jogabilidade bastante parecida, sem muitas perdas no sistema paralelo. E por último, Pac-Man. Achei essa escrita vermelha escura mais difícil de enxergar no sistema paralelo. E de novo, algumas diferenças na tela inicial. Bom, por fim, para a gente resumir isso um pouco, o sistema paralelo possui as seguintes vantagens. Ele é mais barato, ele tem 2 joypads, não apenas um, e ele tem bem mais jogos. 500 jogos, apesar do fato que tem alguns repetidos e alguns com defeitos, mas o número de fato é bem maior do que do NES Mini. No caso do NES Mini, o gráfico é bem melhor, o som é melhor também, não com aquele ruído base. Os jogos possuem maior qualidade, são hits da época. A tela de menu é bem melhor, ou na verdade é uma tela de menu, no caso do sistema paralelo é bem pobre. E por fim, na lista de jogos não tem jogos repetidos e não tem jogos com defeito. Uma decisão vai de cada um, mas eu com certeza prefiro o NES Mini. Muitíssimo obrigado pela atenção, se inscreva no canal e um grande abraço. Até a próxima.